Olá, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão passando? Espero que bem. Bom, hoje vamos falar sobre Lei de Diretrizes Orçamentárias, anexo de metas fiscais e riscos fiscais, né? E vamos também falar sobre questões para responder, ou seja, as questões para responder são sobre os assuntos. Então, vamos iniciar falando sobre a LDO, que nada mais é do que um documento orçamentário, que é uma cartilha norteadora, como eu já falei para vocês. Ela é o elo entre o que está posto lá no PPA de uma forma estratégica e o que vai ser operacionalizado na Lei Orçamentária Anual. Então, vamos falar sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Vamos lá? Vamos lá. Prazo dos envios da LDO. Deixa eu maximizar aqui para ficar melhor. Prazo dos envios. Então, nós já vimos que há um rito de envio do executivo para o legislativo e do o retorno do legislativo para o executivo, não é verdade? Então, na LDO também acontecerá. Esses envios, esses retornos desse documento, essa lei de diretrizes orçamentárias, porque é ela que vai nortear a lei orçamentária anual. Então, vamos conhecer esses prazos. Eles estão postos no artigo 35 do parágrafo 2º da ADCT, que são atos de disposições constitucionais transitórias. Ainda não houve uma lei para fazer a normatização desses prazos. Bom, o presidente da República deve encaminhar o projeto da lei da LDO ao Poder Legislativo. Quais os prazos a serem cumpridos? Relembrando aqui para vocês sobre os prazos, sobre as referências temporais. Nós já vimos aqui que existe o exercício financeiro e a sessão legislativa. O exercício financeiro, ele é a referência temporal do envio do executivo para o legislativo. E a sessão legislativa, ela é a referência temporal da devolução do legislativo para o executivo. Vimos também que a sessão legislativa, ela tem dois períodos. Tem a primeira sessão, o primeiro período da sessão legislativa, que vai de 2 de fevereiro a 17 de julho, e o segundo período da sessão legislativa, que vai do início de agosto, se não me engano, 2 de agosto ou 5 de agosto, até 22 de dezembro. Então, o projeto da LDO deve ser encaminhado até 8 meses e meio antes do término do exercício financeiro. Então, o que isso significa? Significa dizer que o executivo ele tem que enviar esse projeto da lei de diretrizes orçamentárias até 8 meses e meio antes do término do exercício financeiro. Já sabemos que o exercício financeiro ele coincide exatamente com o ano civil. Então, 8 meses e meio antes do seu término é 15 de abril. Então, o executivo ele tem até 15 de abril para enviar esse projeto de LDO para ser apreciado, analisado, estudado pelo poder legislativo, e aí esse poder legislativo devolver esse projeto para o executivo. Bom, então temos também a data limite de devolução do Poder Legislativo ao Executivo. Então, já vimos que o Executivo, para enviar para o Legislativo, é até 8 meses e meio antes do término do exercício financeiro. O retorno é até o encerramento do primeiro período da sessão legislativa. O que isso significa dizer? Significa dizer que o Legislativo ele tem que enviar para o Executivo essa LDO até o encerramento do primeiro período da sessão legislativa, que é 17 de julho. Então, não há recesso parlamentar sem antes haver essa apreciação da LDO, nem essa devolução do Legislativo, do Congresso Nacional, ao presidente da República, se eu estiver falando do âmbito federal. Então, já entendemos os prazos da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Sistematizando os prazos, eu coloco aí para vocês. Né? O executivo, ele elabora,
envia até 15 de abril para o Legislativo. Depois, o Executivo, entre 15 de abril até 17 de julho, ele tem que fazer análise desse projeto de LDO e aí devolver para o Legislativo. Desculpe, o Legislativo devolver para o Executivo até 17 de julho, que é o final do primeiro período da sessão legislativa. Então, a vigência do LDO. Aí pergunto assim, Valesca, a LDO também deve ser de 1 ano, porque ela que norteia a construção da LOA, certo? Não. Ela tem todo ano. A LDO ela precisa ser feita todo ano, mas a sua vigência é mais do que anual. Por quê? Porque se ela é feita 17 de julho, ela é devolvida para o Executivo, ok? Então vamos colocar anos. Digamos que 2020, vamos lá. 2020 para 2021. Então a LDO para 2021, ela já está feita, né? Já estamos em setembro, então a LDO para 2021 já está feita. Então ela começa a vigorar a partir de julho desse ano. Ela já começou a vigorar, trazendo o norteamento para o projeto de lei orçamentária do ano que vem. Então, ela já está aqui vigorando. E ela também vai vigorar durante todo o ano que vem em relação à lei orçamentária anual, porque vamos ver lá na frente que a lei orçamentária anual, ela é aprovada no final do ano. Então, para o ano, esse PELOA, que é esse ano, que é o projeto de LOA, quando ele é aprovado, ele vira LOA. E ainda essa LDO de 2020 para 2021, que está em vigência. Então, percebam que a LDO, ela vigora entre 12 a 18 meses. Então, ela é mais do que 12 meses. Então, a sua vigência é maior do que 1 ano, mas ela é anual, porque todo ano tem uma LDO, mas a sua vigência é mais do que 1 ano. Então, tem um exemplo aí na tela, que a gente traz aí um encaminhamento e vê que a LDO, ela tem uma validade de mais do que 1 ano. Vigência da LDO, elaboração até 15 de abril, volta ao executivo até 17/7, quando inicia sua vigência. Então, percebam que a vigência da LDO de 2020 para 2021, ela começa 17 de julho de 2020 até 31 de julho de 2020. Mas ela também vigora todo ano, então ela é mais do que 1 ano. Percebem? Então, mais um exemplo com 2012 e 2013. Então, a LDO para 2013, ela foi lá aprovada em 17 de julho, ela começou a vigorar em 2012, porque ela é feita em 2012 para 2013, e depois ela vigora em todo 2013. Então, percebam que é 1 ano e meio de vigência. Então, ela ultrapassa 1 ano. E vamos às características da Lei de Diretrizes Orçamentárias trazidas pela Lei de Responsabilidade Fiscal, né? Bom, a LDO, ela trouxe, ou melhor, a LRF deu à LDO um caráter maior no quesito planejamento, né? Estabeleceu pontos de equilíbrio entre receitas e despesas, trouxe também normas e limitações de empenho. Então, assim, a LRF, ela trouxe algumas inovações que a Constituição não tinha trazido, né? Bom, então estabeleceu pontos, normas para controle de custos. Então, a LRF disse, olha, LDO, você precisa colocar no seu corpo normas para controle de custos, tá? Critérios e formas de delimitação de empenho, como eu já falei para vocês, né? Avaliação de programas financiados com recursos dos orçamentos. Então, tudo isso, a Lei de Responsabilidade Fiscal impôs para que a LDO dispusesse no seu corpo, tá? Também estabeleceu condições e exigências para transferência de recursos. Anexos da LDO. Esses anexos também foram imputados pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Vamos conhecer esses anexos. Anexos da LDO. Temos 2 anexos. Os anexos das metas fiscais e os anexos dos riscos fiscais. Então, a LRF, no seu artigo 4, parágrafo 1º, diz o seguinte:
Integrará o projeto de lei de diretrizes orçamentárias, anexo de metas fiscais, em que serão estabelecidas metas anuais, em valores correntes e constantes, relativas a receitas, despesas, resultados nominal e primário e montante da dívida pública, para o exercício a que se referirem e para os 2 seguintes. Então, percebem a importância dessas metas fiscais? Então, a LDO coloca lá a meta de superávit primário, uma meta tão dita importante, que eu vou tentar desmistificar isso na próxima aula, essa meta de resultado primário tão batido pela mídia, mas nada mais é do que algo que é mais para o país mostrar que é um bom pagador de suas dívidas e aí poder cada dia mais se endividar pedindo dinheiro emprestado e os países desenvolvidos que se servem do nosso país, né? O Fundo Monetário Internacional, então todas essas instituições de poder possam emprestar dinheiro ao nosso país. Por quê? Porque nós temos um regime de metas fiscais, nós temos um regime de resultado primário, atingir o resultado primário, ou seja, suas receitas primárias maiores do que as suas despesas primárias. Vamos ver isso lá na frente, eu vou explicar o que é uma receita primária, o que é uma despesa primária e por que na minha concepção, o resultado primário é um resultado, digamos assim, fantasioso, tá certo? Mas lá na frente eu vou falar sobre isso. Metas fiscais da LDO, a meta estabelecida para o superávit primário, como eu já falei para vocês, tá bom? É um tipo de meta fiscal. Tem também o resultado nominal, que já é mais razoável falar no resultado nominal, tá bom? Mas eu vou dar uma aula para vocês falando sobre resultado primário, resultado nominal e resultado operacional do orçamento. Prioridades da LDO. O que é prioridades? Porque nós vimos que a LDO, ela traz as metas e prioridades da administração pública. Então, nada mais é, a LDO prioriza, hierarquiza o que é que a LOA precisa ter. Então, a LDO diz o seguinte, olha, vamos estabelecer que determinados programas precisam ser privilegiados. Vamos determinar que os bancos oficiais precisam fomentar a agricultura familiar em X%. Vamos estabelecer que haverá mais programas de diminuição da fome. Vamos ter mais programas voltados à habitação. Então, a LDO organiza e hierarquiza as prioridades que será colocado lá na Lei Orçamentária Anual de uma forma operacional. Então, entendam, o PPA é o querer fazer do governo. Tudo que ele quer, ele coloca lá. A LDO é o fazer, ou melhor, é o poder fazer, o que ele pode fazer. A LDO coloca, olha, governo, você pode fazer isso, isso e isso. Precisamos atingir tal meta, tal meta, tal meta. Precisamos priorizar tais programas. Aí a LOA diz, bom, eu vou pegar a LDO e tudo que a LDO disse, eu vou operacionalizar. Então, a LOA é a operacionalização do que está na LDO. Ainda voltando para os anexos, vamos agora para os anexos dos riscos fiscais, que também está no artigo 4º, parágrafo 3º da LRF. Parágrafo 3º do artigo 4º da LRF. A Lei de Diretrizes Orçamentárias conterá anexos de riscos fiscais, onde serão avaliados os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas, informando as providências a serem tomadas caso se concretizem. Então, a LDO também precisa já colocar o que é que pode ser feito se tiver digamos assim, algum risco fiscal, algum passivo contingente, né? Poderíamos dizer que algo emergencial, como estamos na pandemia, é um risco fiscal. Então, a LDO com certeza, e aí eu vou dar uma lida na LDO, que eu quero trazer isso para vocês. Eu vou dar uma lida na LDO que está sendo feita para 2021, porque a pandemia estragou as contas públicas, né? O enfrentamento da pandemia, se tínhamos uma projeção de aumentar o PIB em 2 ou 3%, agora temos uma projeção
de um PIB de queda de 6 a 7%. Então, de fato, a pandemia foi algo que trouxe um horizonte nefasto para a humanidade, para os governos, para as pessoas, para todos, né? Enfim. Vamos à questão 1 da aula de hoje. Essa questão é verdadeira ou falsa? O que é que vocês acham? A LDO, além do previsto na Constituição Federal, deve incluir o anexo de metas e prioridades e o anexo de metas fiscais. Isso é verdade ou é falso? O que é que vocês acham? Vocês viram aqui eu falar de anexo de metas e prioridades? Acho que não. Essa é uma questão que não é minha, é uma questão da CESP. Falamos de dois tipos de anexos, né? Anexo de metas e prioridades, anexo de metas fiscais. Acho que não. Vamos lá? Falso. Não existe previsão em nenhuma norma da existência desse anexo de metas e prioridades. Então, temos anexos de metas fiscais e anexos de riscos fiscais, tá bom? Questão 2. É papel primordial da LDO ajustar as ações de governo previstas no PPA às reais possibilidades de caixa do Tesouro Nacional. Isso é verdade ou é falso? O que é que vocês acham? O que é LDO, gente? Cartilha norteadora, né? Ela está ali num papel de acomodação do que o governo quer. Ela tenta, ao máximo, fazer as alocações necessárias para atender o PPA, o que está lá como diretrizes, objetivos e metas, dentro do que o governo pode. Então, ela tenta arrumar, ajustar o que o PPA tem programado na lei orçamentária anual. Então, vamos ver que isso é verdadeiro. Então, ajustar as ações de governo previstas no PPA às reais possibilidades de caixa. Então, ela faz um ajuste do que o governo pode, por isso que nós dizemos que a LDO é o poder fazer do governo. Vamos falar um pouquinho agora mergulhar um pouquinho mais sobre esses anexos. Anexos de metas fiscais. Então, ele traz lá projeção para receitas, despesas, resultado nominal, resultado primário, montante da dívida pública, tudo isso está estabelecido. Projeção. Então, a LDO diz, olha, projetamos X de receita, X de despesa, X do resultado nominal, X do resultado primário. O montante da dívida não deve passar de X. Então, tudo isso está na LDO. Então, é mais ou menos assim. A LDO, feita em 2012, para vigorar em 2013. Já aprendemos que a LDO, feita em 2012 para vigorar no ano subsequente, ela também vigora no segundo semestre. Então, se ela é feita em 2012, ela está toda pronta dia 17 de julho de 2012. Então, ela começa a vigorar na volta da segunda sessão legislativa, em agosto. Então, ela vigora aí até o final do ano de 2012 e todo o 2013. Então, esses anexos, eles são projetados para os próximos 2 exercícios. Tá? Então, isso é importante, que a LDO, apesar dela ter uma projeção de 1 ano e meio, mais ou menos, mas as metas fiscais, elas têm projeção maior. Então, na LDO de 2012 para 2013, eu já tenho que projetar 2013, 2014 e 2015. E os ajustes vão sendo feitos em toda a LDO. Na LDO de 2013, que vai para 2014, eu vou pegar o que está na LDO do ano anterior e refazer essas estimativas, mas elas devem acontecer dentro da LDO, tá bom?
Então, a mesma coisa. Então, é só dizendo para vocês que essas estimativas estão sempre refeitas. Por exemplo, LDO de 2012 para 2013. Então, vai ter o ano de 2013, 2014 e 2015. Tá certo? Aí chegamos em 2013, fazemos para 2014. Então, nessa projeção, eu vou ter quem? Eu vou ter 2014, 2015 e 2016. E assim sucessivamente. Então, as metas são projetadas para o exercício a que se referir e aos 2 exercícios subsequentes. Tá? Sabendo que elas podem ser modificadas, sim, elas são revisadas anualmente. Mas a projeção já existe. Isso é questão de concurso, hein? Bom, aí é um exemplo de preenchimento de metas anuais, que vem lá num demonstrativo, que traz receita total, receitas primárias, despesa total, né? Despesas primárias, o resultado primário, o resultado nominal. Então, tudo isso é um anexo de metas fiscais. Tudo isso aí vem dentro da LDO. Bom, como acompanhar o cumprimento das metas fiscais previstas na LDO? Bom, as metas fiscais já vimos que são previstas na LDO, são previstas para o ano. Se foi na LDO de 2020 para 2021, então vai ter projeção 2021, 2022, 2023. Como acompanhar? Então, o cumprimento das metas deve ser acompanhado com base nas informações divulgadas no relatório resumido de execução orçamentária, chamada REL, e relatório de gestão fiscal, chamada RGF. Então, esses 2 relatórios são extremamente importantes. Eles foram solicitações da Lei de Responsabilidade Fiscal. E a partir desses relatórios, nós podemos verificar como é que está andando essas metas fiscais. Esses relatórios, eles são dentro do ano, eles são, digamos assim, emitidos. O relatório de gestão fiscal, por exemplo, ele é emitido de 4 em 4 meses. Vamos ver isso lá na frente. Vamos à questão 3 da aula de hoje. Disposições relativas à dívida pública federal é matéria tratada na LDO. Isso é verdade ou é falso? Disposições relativas à dívida pública federal é matéria tratada na LDO. O que vocês acham? Verdadeiro. Falamos que a LDO trata também de estimativa da dívida pública, não foi? Então, verdadeiro. Questão 4. A LRF prevê que a LDO conterá anexos de metas fiscais, no qual serão avaliados os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas, informando as providências a serem tomadas caso se concretizem. O que vocês acham? Percebam o que está pedindo a questão, o que está ligando? Anexo de metas fiscais avaliando passivo contingente. É isso mesmo? Anexo de metas fiscais? Será que é esse anexo que faz uma avaliação de passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas? O que vocês acham? Verdadeiro ou falso? Tchan, 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 tchan. Verdadeiro? Falso. Esse anexo refere aos riscos fiscais. Então, se eu estou falando de passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas, obviamente que eu não estou falando de anexo de metas fiscais. Falso, viu, gente? Falso. Importante, não confundir o anexo de riscos fiscais com relatório de gestão fiscal. Como eu falei para vocês aqui, o relatório de gestão fiscal ele é emitido de 4 em 4 meses por vários órgãos e poderes, ou de 6 em 6 meses para municípios com menos de 50 mil habitantes. Então, através desse relatório de gestão fiscal, nós podemos acompanhar. Temos também um relatório de execução orçamentária, que também ele é emitido de 6 em 6 meses. Então,
Temos relatórios, eles estão lá na Secretaria do Tesouro Nacional, vocês podem visitar é, o, vocês podem visitar o site e lá pegar esses relatórios para acompanhar, tá bom? Riscos fiscais. São possibilidades da ocorrência de eventos ou fatos econômicos que venham a impactar ou onerar de forma substancial e negativamente nas contas públicas. Serão avaliados os passivos contingentes, obrigações incertas e futuras, e outros riscos capazes de afetar as contas públicas, informando as providências a serem tomadas caso se concretizem. Então, riscos fiscais. Pode ocorrer algum tipo de fato, evento econômico que venha impactar negativamente as contas públicas e poderíamos aqui dizer que como é que eu poderia dizer para vocês que a pandemia pode ser entendido como um risco fiscal, porque ele é como se fosse um passivo contingente, né? E afeta as contas públicas. Classificação dos riscos fiscais. Os riscos orçamentários referem-se à possibilidade de algumas receitas previstas na LOA não se realizarem, necessidade de execução de despesas não fixadas na LOA ou orçadas a menor. Então, a gente pode aqui colocar o risco orçamentário, como é um risco fiscal, ou seja, o risco fiscal dentro tem risco orçamentário. E aqui a gente pode colocar a pandemia, os gastos da pandemia como um risco orçamentário, que na verdade vamos ver lá na frente que a pandemia obrigou a abertura de créditos extraordinários de grande monta, né, que ficou mais ou menos um orçamento paralelo ao que tínhamos, tá? Mas vamos falar isso lá na frente. E temos também o risco de dívidas, está dentro de riscos fiscais. Então, os riscos fiscais divide-se em riscos orçamentários e riscos de dívidas. Risco orçamentário, receita que pode deixar de receber e despesa que não foi fixada ou foi colocada a menor. Então, isso que é um risco orçamentário. Risco de dívida, surge uma dívida por conta de um litígio que estava acontecendo ou situação semelhante. Aconteceu uma dívida de um litígio e é preciso pagar. Passivos contingentes que representam dívidas cuja existência depende de fatores imprevisíveis, as exemplos dos resultados de julgamento de processos judiciais. Então, um processo judicial pode entrar aqui e risco de dívida entra como risco fiscal. Atenção! Riscos fiscais. Avalia-se para o próximo exercício, não é trienal como anexo de metas fiscais. Então, importantíssimo isso aqui, viu, gente? Metas fiscais, vimos que há um estudo, uma previsão na LDO para os 3 próximos exercícios. O risco fiscal não, é anual. Então, na LDO vem trazendo o risco fiscal do exercício seguinte, ou seja, eu estou fazendo a LDO de 2021, na verdade ela já está feita, porque estamos em setembro, e só deve ter lá o risco fiscal de 2021. Diferente das metas fiscais, que terá metas relacionadas a 2021, 2022 e 2023, ok? Exemplo do anexo de riscos fiscais. Aí eu trouxe um exemplozinho como é que vem passivos contingentes, providências a serem tomadas. Aqui, assistências a epidemias. Olha aí o passivo contingente, como eu falei para vocês. Entendem? Vamos à questão 5 para fechar a aula de hoje. Pode-se considerar como risco orçamentário ocorrência de epidemias, enchentes e abalos sísmicos. O que é que vocês acham? Tchan, 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 tchan. Verdadeiro ou falso? Tchan, 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 tchan. Risco orçamentário, ocorrência de epidemias. Vou colocar aqui para vocês. Isso é verdadeiro.
É um risco orçamentário, como eu falei para vocês. O risco orçamentário, a epidemia, a pandemia que estamos passando, houve uma necessidade de despesas que não estavam fixadas no orçamento. Entende? Então, é um risco orçamentário a pandemia. Ok? Então, percebam que a aula de hoje eu não estou mergulhando a fundo nessas peças orçamentárias, eu estou dando uma visão geral, mas que suficiente para o nosso curso, porque nós precisamos entrar nos cálculos, afinal, nós somos contadores de verdade, nós não somos contadores de história. Na verdade, eu sempre brinco com vocês na sala de aula, presencialmente. Que falar nisso, eu estou sentindo assim uma falta muito grande da presencialidade, de entrar na sala de aula, de falar com vocês, de, em alguma medida, interromper a aula para falar um pouco de política, para falar um pouco do contexto que estamos vivendo. Enfim, isso está me fazendo muita, muita falta de verdade, tá? Bom, mas é isso. Estamos rezando para dias melhores e que isso passe logo. Já tem 6 meses praticamente e a impressão que me dá é que já tem uns 3 ou 4 anos que eu estou vivendo com essa tragédia, porque é muito ruim mesmo, né? Principalmente comigo, que a tragédia me pegou muito fortemente com a morte de meu pai, como eu já falei para vocês. Isso me toca muito, eu não consigo esquecer isso. Assim, eu não consigo acreditar. Eu não consigo acreditar que eu perdi meu pai, um homem muito lúcido, muito saudável, que me visitava aqui, vinha aqui em casa de 2 a 3 vezes por semana, e a gente tomava café sempre juntos, né? E se cuidava demais, e aconteceu isso. Então, está sendo muito complicado para eu acreditar na morte dele. Então, a pandemia me pegou de jeito de verdade, porque atingiu o meu coração, e não apenas a mim. A minha mãe, que apesar de ser separada dele, ela está sentindo muito. A minha avó, mãe de minha mãe, que gostava dele como se fosse um filho. E minha filha, que meu pai levava ela no balé, estava sempre com ela, às vezes pegava na escola, enfim. Então, muitas pessoas aqui da família estão sentindo muito a morte dele. Mas, enfim, desculpe o desabafo, gente. Então, vamos finalizando a aula. Isso é verdadeiro, já vimos. E aí eu deixo um aviso para vocês, para o dia 28/9, vamos ter um bate-papo com um convidado, um professor, amigo. Vamos falar sobre o PPA do governo, ok? Do atual governo. Então, dá uma olhadinha no PPA. A gente vai conversar apenas 50 minutos sobre o assunto, porque também não tem como a gente ficar se estendendo muito. E vamos corrigir uma lista que eu vou postar para vocês amanhã, ou melhor, vamos falar de data, né? Porque hoje é dia 20, hoje é dia 22, terça-feira. Essa aula é para vocês verem no dia 23, é o nosso encontro de quarta, que não vai ter, mas que vai ter agora, é essa aula que eu estou gravando para vocês. E eu vou postar dia 23, quarta-feira, a lista de exercícios para vocês fazerem, tá bom? Então, e aí dia 30, eu vou, ou melhor, vou postar amanhã a aula esclarecendo, e vamos corrigir essa lista dia 28, logo depois da participação do professor, amigo, convidado, tá bom? E vou falar de resultados primário, nominal e operacional em 30/9, tá bom? Então, eu desejo para vocês um ótimo resto de semana e uma mensagem, né? Muito obrigada pela atenção de vocês. Um cuidadoso exame de todas as nossas experiências passadas pode revelar o fato surpreendente de que tudo o que nos aconteceu foi para o nosso bem, né? Então, a gente tem que pensar que tudo o que aconteceu, que vem acontecendo, é um desafio, são obstáculos para nos deixar mais fortes, né? Ainda que a gente pense que não é, que é para nos fazer sofrer, mas alguma lição a vida está nos dando. Mas a gente tem que pensar positivo, porque
O pensamento, ele atrai, o que a gente pensa atrai, e o universo conspira ao que a gente pensa, tá? Então, deixa eu me despedir mais perto de vocês, tá? Deixa eu voltar aqui. Vamos lá, me despedir mais perto de vocês, para que a gente. Deixa eu ver se eu sei fazer isso, viu, gente? Eu acho que eu não sei fazer isso, tá? Vamos ver aqui. Vou parar a apresentação, porque isso. Então, eu desejo para vocês uma ótima semana. A gente se encontra na próxima segunda-feira, se Deus quiser, e Ele há de querer, com certeza. Tá bom? Tchau, tchau para vocês. Eu vou disponibilizar, acho que vou colocar no YouTube, porque para a gente não ter o problema que a gente teve, na outra gravação do Google Drive, ou melhor, do Google Meet. Né? Eu sou um pouco, digamos assim, principiante nessa questão de tecnologia, e não escondo isso. Tá? Não sou do tipo de pessoa que não mostro as minhas fraquezas, tá? Eu sou muito transparente. Então, eu não tenho muita habilidade com a tecnologia, mas a gente vai aprendendo aos pouquinhos, tá certo? Um grande abraço para você, até a próxima, se Deus quiser, e Ele adquirir. Tchau, tchau, até a próxima, tá bom? Vamos lá. Vamos lá, como é que eu paro essa apresentação?